Vamos tratar nesse vídeo sobre o hidrocarboneto de cadeia insaturada. Sim, agora estou falando de alguém que tem uma dupla ligação entre carbonos. E além da cadeia dele ser insaturada, também trata-se aqui de alguém de cadeia ramificada, pois possui um carbono terciário, carbono ligado a 3 outros átomos de carbono. É isso que faz um carbono ser terciário. E o que determina uma cadeia ser ramificada é justamente ela ter um carbono terciário ou quaternário. Veja, estou falando de uma substância do grupo dos hidrocarbonetos insaturados. Nesse caso, estamos lidando com ligação dupla. Temos aqui um alceno ramificado. Vamos dar uma olhada. Quem é esse cara? Olha só. Você tem aqui uma cadeia que tem uma ligação dupla. A ligação dupla, como se vê no livro do Solomon, que é a Bíblia da Química Orgânica, ela é considerada um grupo funcional. Ela indica uma função química. Tamanha é sua importância dentro do composto que a possui. Por que a ligação dupla é indicada por essa peça nesse meu modelo, né? Por essa peça azul que dá essa volta toda? Porque, na realidade, quando se faz a primeira ligação entre dois átomos, ela é do tipo sigma. Quando ocorre uma segunda ligação, essa segunda ligação ocorre vindo por fora, pois, afinal de contas, o espaço interno já está preenchido. Se ocorrer uma terceira ligação, o mesmo irá acontecer. Tem que vir por fora. E essa ligação que vem por fora é o que chamamos de ligação π. Veja só. Você tem aqui, então, um exemplo de ligação π. Justamente pelo fato dessa ligação ser por fora, ela é mais exposta. Sendo mais exposta, é mais fácil de ser atacada por um reagente. Por isso, quando existe uma ligação π numa molécula orgânica, essa ligação é um grande ponto de ataque nas reações orgânicas. Isso é muito importante nos seus estudos de química orgânica, que você se lembre. Para dar o nome de uma cadeia ramificada, primeiramente, você olha a ramificação, onde ela está, para ter como referência. Mas como essa cadeia, além de ser ramificada, ela tem uma ligação dupla, você tem que olhar para a ligação dupla primeiro. Existe uma ordem de prioridade. Se houver um grupo funcional, primeiro você olha para o grupo funcional. Se não houver grupo funcional, se for apenas um hidrocarboneto ramificado, então você olha para a ramificação. Veja, como eu falei, a ligação dupla e a ligação tripla são considerados grupos funcionais. Porém, vamos pensar da seguinte maneira. Primeiro, grupos funcionais típicos. Depois, ligações duplas e triplas, as chamadas insaturações. E, por último, você olha as ramificações. Nessa ordem de importância para podermos numerar uma cadeia. Então, quando eu olho para essa cadeia, eu vejo 4 carbonos cadeados. Eu vou olhar para a ligação dupla. Está aqui onde eu estou apontando. A minha cadeia principal, ela tem que passar pela ligação dupla.
para isso, eu tenho que tomar os carbonos da ligação dupla como referência. E aí, eu terei a seguinte cadeia. Veja, são 4 carbonos ligados entre si, sendo que eles passam pela ligação dupla, esse encadeamento. Eu passo pela ligação dupla e busco ainda o maior número de carbonos. São duas coisas que eu tenho que olhar ao mesmo tempo. Tenho que olhar, eu estou passando pela ligação dupla e já olhar lá na frente. Eu quero o maior número de carbonos nessa sequência que passa pela ligação dupla. Então, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Se eu seguir pela outra opção, que é a minha direita, eu ficarei com apenas 3 carbonos. Então, além da cadeia principal ter que conter o que é mais importante, ela tem que ter o maior número de carbonos possível. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos eu tenho na minha cadeia principal. Lembre-se que há um prefixo para cada número de carbonos na cadeia principal. 4 carbonos e o prefixo but. Eu tenho agora a cadeia principal definida e defino, inclusive, por onde começa a sua numeração, pois deve começar mais perto do carbono mais importante, ou, em outras palavras, deve começar mais perto daquilo que é mais importante na minha cadeia. E o que é o mais importante na minha cadeia? Repare, é a ligação dupla. Então, a numeração da minha cadeia tem que começar o mais perto possível da ligação dupla, que é esse carbono que eu estou apontando aqui para você, que é o próprio carbono da ligação dupla. Eu chamo de carbono 1, 2, 3, 4. Veja, na química orgânica, você nunca vai começar a numerar uma cadeia principal a não ser pelo carbono da ponta. Você nunca vai começar a numerar uma cadeia por um carbono que não seja de uma das pontas da cadeia principal. Portanto, a numeração ficou 1, 2, 3, 4, conforme eu aponto para você aqui. Agora veja que no segundo carbono sai uma ramificação. Essa ramificação é uma ramificação de apenas um carbono e 3 hidrogênios. Como você percebe, os hidrogênios aqui são representados com bolinhas brancas e os carbonos com a peça preta. Que ramificação é essa que só tem um carbono? Pois é, ramificação metil. Você tem etil, você tem propil, você tem butil. Essa é a ramificação metil. Veja que seguem os prefixos, são usados também para dar nome de uma cadeia principal. Met, 1 carbono. Et, 2 carbonos. Prop, 3 carbonos. But, 4 carbonos. Por isso, eu chamo esse cara de metil. E aí, para finalizar, nós poderemos fazer, então... E agora, para finalizar, vamos dar o nome completo. Começando pela ramificação, quando ela existe, e indicando o seu lugar na cadeia. No carbono 2, eu tenho o metil. 2-metil. A cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 4 carbonos, é but. Entre o primeiro e o segundo carbono, eu tenho uma insaturação. Ela está entre o carbono 1 e o carbono 2.
mas eu devo usar, olha, essa regra da nomenclatura na química orgânica, dentre os números que eu puder escolher. Eu posso escolher o número 1 ou o número 2. Eu escolho aqui o número 1, obviamente. Então, 2-metil-but-1-en-o. 2-metil-but-1-eno. Por que termina com O? Porque todo hidrocarboneto termina com a letra O. O final de um nome diz qual a função química desse cara. E esse cara é um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto do subgrupo dos alcenos. Que tipo de reação ele sofre? Sempre que eu olho para um hidrocarboneto, eu lembro de reações de substituição. De fato, nos carbonos saturados, como este que eu estou te apontando na ponta, ou o carbono 3 dessa cadeia, quando eu falo de hidrocarbonetos, eu sempre lembro de reação de substituição. De fato, os carbonos 3 e 4 podem sofrer reações de substituição porque são carbonos saturados. Inclusive, o carbono da ramificação metil pode também sofrer reação de substituição. Mas, quando nós olhamos para os carbonos 1 e 2 dessa cadeia, eles não sofrem reação de substituição, pois eles são insaturados. E quando nós temos carbonos insaturados, a reação mais típica naquele ponto da cadeia é a reação de adição, onde uma molécula, aproximando-se desse substrato, ela quebra a ligação π, e quebrando a ligação π, abrem-se duas ligações, uma em cada carbono onde estava essa ligação dupla. E nesses carbonos, onde aparece uma nova ligação a ser feita, é que ocorre a entrada desse reagente. Vamos dar um exemplo? Se o Cl2 atacar essa ligação π, ele consegue romper a ligação π. E cada um desses átomos representados com a peça verde, átomos de cloro, vai entrar num desses carbonos que até então tinha uma ligação π. E agora cada um deles ficou com uma ligação a ser feita. Falamos aqui de um composto orgânico do grupo dos hidrocarbonetos, do subgrupo dos alcenos, de cadeia aberta, insaturada, ramificada e homogênea. Por que homogênea? Porque entre os carbonos não há átomo diferente de carbono. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço para você.